Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4. E é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center, odontologia especializada do meu amigo Dr. Wilson Kleinschmidt, qual quero mandar um grande abraço, Dr. Wilson, e a todos os cirurgiões dentistas pela data de hoje, esse 25 de outubro, dia do dentista. Nosso abraço, nosso carinho aí a todos os profissionais e em nome aí do Dr. Wilson Kleinschmidt, eu abraço e alcanço aí todos os cirurgiões dentistas. Parabéns pela data. Também com a gente a companhia sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações. Olha, a Lapa é realmente expert no assunto. Se o problema for fundação, a Lapa resolve para você. Se o problema na sua casa com as trincas e rachaduras está relacionado à fundação, fale com o pessoal da Lapa, uma equipe realmente competente, faça um orçamento sem compromisso e se de repente não for fundação, eles já vão dar uma direção que você deve tomar lá para resolver o problema na sua casa. Portanto, Lapa Reforço de Fundações, fone 33040334 e também Unimar Universidade de Marília, vestibular 2018 com as inscrições abertas. Não perca tempo. Programa Conexão de hoje fala sobre Outubro Rosa. Eu estou aqui já paramentado, né? Doutor Wellerson Miranda também comigo aqui. Ele que é médico mastologista, ginecologista e vem falar exatamente sobre o nosso Outubro Rosa que está chegando ao final. Mas o assunto câncer de mama tem que ser debatido, tem que ser comentado, falado, observado todos os dias do ano. Não é isso, doutor Wellerson? Muito boa noite. É uma honra tê-lo aqui no programa Conexão, depois de um longo e tenebroso inverno. Boa noite, senhoras e senhores. Para mim, eu sempre te falo, isso é uma honra estar aqui. E, principalmente, né, não no apagar das luzes, mas no final aí do Outubro Rosa. E eu acho que o fundamental é isso, né, Marcos? Acho que a ideia é um movimento social, é um movimento técnico, é um movimento médico de um apelo importante, tendo em vista a importância do tema, né, não só em relação à saúde pública feminina, mas em relação à questão da sexualidade, né, da importância da mulher conscientizar-se da questão da prevenção, da busca pelo diagnóstico precoce, aumentando assim a sua chance de cura, né, evidente. E sempre lembrar que é o principal fator, a principal causa de mortalidade feminina no mundo por câncer, evidentemente. Então, é um tema sempre atual, sempre importante e é lógico que a gente valoriza essa questão, né, do outubro, que começou há alguns anos, né, em Nova York, hoje tem, como eu falei, esse apelo mundial, mas nós profissionais de saúde, principalmente nós ginecologistas e nós mastologistas e clínicos de uma forma geral, que estamos envolvidos com a saúde da população de uma forma geral, temos de lembrar que essa questão do Outubro Rosa, assim como vai entrar o novembro, né? Enfim, as medidas de prevenção para as principais doenças de principal prevalência no nosso país, na nossa comunidade, há de se lembrar disso diuturnamente. Eu não sei, doutor Wellerson, mas uma grande coisa que eu vejo assim que aconteceu nos últimos anos foi a questão até mesmo da mastologia, que a mastologia é uma especialidade até que recente, né? Porque eu particularmente não conhecia mastologia, certo. Vim conhecer mastologia quando o senhor teve a primeira vez no programa, acho que talvez há uns 15 anos atrás, 16 né? Anos. 16 anos, 15, 16 anos atrás, com a mastologia. É recente a mastologia? Ô Marcos, a mastologia, obviamente, ela é um ramo de especialização da ginecologia, mas existe a especialização, existe uma sociedade brasileira de mastologia, é uma sociedade médica reconhecida pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina. Existe hoje, que na minha época não existia, isso já é recente. O médico recém-formado ele pode fazer a residência médica em mastologia direto, porque na época que eu prestei, até pouco tempo atrás, eu acho que coisa de 5, 6 anos atrás,
o mastologista obrigatoriamente deveria ter feito como pré-requisito ou ginecologia ou cirurgia geral, né? E então ela fazia uma análise de currículo, havia uma prova, que é a prova do tema, que inclusive foi a semana passada, né, durante o Congresso Brasileiro, o 20º Congresso Brasileiro de Mastologia. Aliás, dar um gancho, aproveitar e cumprimentar a nossa nova colega, a terceira mastologista de Marília, a doutora Raquel Moro, que foi, como se diz, passou, né, aprovada no título de especialista em mastologia. Então, ela trabalha comigo e com o Carlos Giandon lá na Santa Casa, ela também trabalha na Unimar. Então, é um motivo de muito orgulho, né, anunciar aqui no seu programa. São três agora? Somos 3 mastologistas na cidade. Que legal. Né? Eu, o doutor Giandon e agora a doutora Raquel Moro. Então, Raquel, bem-vinda à SBM e temos certeza do seu sucesso. Legal. Então, tá aí. Então não falei besteira não, né? Você foi o primeiro mastologista aqui, eu não conhecia nenhum até você chegar. Assim, o título provavelmente, até eu sou um pouquinho mais velho que o Carlinhos, né? Acho que eu prestei o tema em 96, acho que ele prestou um pouco depois. Mas nós chegamos praticamente juntos, acho que talvez por ele ser de Marília tenha chegado até um pouco antes, eu só não sei se nessa época, mas isso também, como dito no italiano... Não, de forma alguma. Né? Eu digo assim, é porque não se falava nisso, sim, esse então, é o ponto que eu quero... Então, agora a mastologia... Porque você começa a ter um foco, né? Isso. A mastologia, como eu te falei, era um ramo. O meu pai, né, Francilino Miranda, o papai é ginecologista, minha mãe também, o papai fez um curso de mastologia no Rio de Janeiro, no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, em 1979. Eu tinha 12 anos, né, e meu pai ficou um ano longe lá de casa, ele vinha, obviamente, nos feriados e tal, mas ele ficou um ano estudando mastologia, e na época foi década de 70, né? E, eu ainda não havia nascido. Mas a questão do título e tal final da década de 80, acho que não sei, mas enfim, eu prefiro não riscar data, mas e é melhor uma especialidade quando a gente começa a falar em data é bobeira também, né? Porque começa a entregar algumas situações desnecessárias. Obrigado. Mas, doutor, deixa eu dizer uma coisa. Você acabou de mencionar a questão do congresso. O que você tem de novidade hoje? Ô Marco, há muitas novidades, né? Eu acho que um tema importante, a gente tem discutido aqui muito na Unimed, com a diretoria, né, na presidência do nosso querido amigo Kleber, e toda a direção com Rui, Francisco e o corpo técnico. Existe um subtipo de tumor de câncer de mama, que quando você faz a cirurgia, a gente pede uns exames que se chamam imunohistoquímica, e tem um subtipo de tumor que ele vem com algumas características proteicas favoráveis, que a gente chama de tumor luminal A, eventualmente luminal B. Hoje já se sabe, por estudo de avaliação genética do tumor, que existem tumores que são muito agressivos, existem tumores que são pouco agressivos. Então, há uma avaliação específica do perfil genômico desse tumor, né? Óbvio que para determinados tumores com essas específicas características, se der tempo, se você quiser, a gente pode aprofundar um pouquinho mais, que é um exame que se chama MammaPrint, e a gente tem feito alguns casos aqui. Evidentemente, ainda no Brasil a coisa se arrasta, né, por questão técnica, mas principalmente por questão de falta de dinheiro. Para a gente ter uma ideia, na Argentina, no Chile, no México, na Venezuela, né, acreditem se quiser, na Colômbia, esse exame já é aprovado na rede pública de saúde. E isso significa que, nesse determinado tipo de paciente, quase em torno de 70%, na minha casuística lá do consultório, eu tenho 40 e poucos pacientes, 80% das pacientes deixam de fazer quimioterapia. Porque, na verdade, já se comprova... 80%? Quase 80%. Né? A publicação, eles garantem que é em torno de 70% desses casos, desse perfil de tumores, essas pacientes não têm benefício nenhum de estar realizando a quimioterapia. Então, se você analisar em relação ao bem-estar da paciente, né, que a principal medo, é lógico que existe a questão da mutilação, existe a questão do medo da morte, de enfrentar a radioterapia, a quimioterapia, mas a principal questão, a gente percebe que existe, que há uma confiança no serviço médico, mas é a questão, por exemplo, da alopécia, né, da pessoa ficar careca, do passar mal, do vômito, e etc, etc. E óbvio que quando há necessidade, que infelizmente a gente, ainda no Brasil, aqui em São Paulo também, a gente ainda faz diagnósticos muito tardios, evidentemente essas mulheres com certeza irão para a quimioterapia,
Mas aquelas que conseguem fazer diagnóstico precoce, e em sendo diagnóstico precoce, tendo esse determinado perfil de imunohistoquímica, esses tumores estão sendo hoje encaminhados, né? Esse exame é feito nos Estados Unidos, na Califórnia, e vem depois de 21 dias, um perfil que a gente chama de low risk ou high risk, que é perfil baixo ou risco alto, e as mulheres que vêm taxadas, né, fenotipadas como low risk, elas não têm benefício nenhum, quer dizer, essas mulheres podem ficar tranquilamente sem a quimioterapia, elas são tratadas, obviamente já foram tratadas com a cirurgia, vão fazer uma complementação do tratamento loco-regional com a radioterapia e vão tomar o hormônio, que na verdade, a hormonoterapia é um modulador hormonal, que seria o tamoxifeno ou anastrozol, dependendo de idade, indicação, a gente discute isso com a oncologia clínica. É óbvio que é um exame caro, né? Então existe essa discussão, como eu falei, nós estamos avançando muito, provavelmente na semana que vem teremos uma reunião lá na Unimed, para ver se consegue uma equalização, né, de quem pode usar, que perfil realmente de pacientes que pode ser solicitado esse exame, mas eu não tenho dúvida alguma de que o benefício psicológico, né, o benefício físico de uma mulher que deixa de fazer quimioterapia com segurança, né, que não foi porque ela é gente boa, porque ela isso que é importante a gente dizer. O fato de ela não fazer a quimioterapia também não quer dizer assim que ela não faz, mas ela vai ter um prognóstico bom, favorável. Exatamente, Marco. Por isso que é bom conversar com gente inteligente. Não. Brincadeira, parabéns. Não, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, ela não pode fazer, ela não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Não, então, essa que é a discussão, porque existe esse perfil, então você pode taxar assim, não, mas então se a minha paciente tiver esse perfil, ela não precisa de quimioterapia? Não. Tem 20 a 30% dessas mulheres com esse perfil favorável, que elas têm, esses tumores têm um comportamento fenótipo, o comportamento genético agressivo. Mas, é o que você falou, não quer dizer que tenha piorado o prognóstico. Então, vamos supor aqui uma situação, um paciente com um tumor de 1 centímetro, com 50 anos, um carcinoma invasivo, axila negativa, com esse perfil de imunohistoquímica. Hoje, com os critérios da NCCN, que uns guidelines que a gente tem, tumores acima de 8 milímetros é igual a quimioterapia, né? Então, algumas dessas mulheres, um tumor de 1 centímetro, uma mulher pós-menopausa, axila negativa, independente desse tumor ser alto risco ou baixo risco, falo do ponto de vista genético, para se discutir quimio ou não, ela tem um prognóstico favorável. Mas você envia esse material para fazer a fenotipagem genética. São analisados 70 genes, né, desse tumor. E ele vem tipado, então, esse tumor, geneticamente ele é agressivo, essa mulher terá um benefício adicional de submeter-se à quimioterapia. Mas ela continua sendo um tumor de bom prognóstico, porque é um T1, é um tumor inicial, é axila negativa, ela tem aí os seus 90 e poucos %. Agora, por outro lado, aquelas mulheres que fizeram o teste genético e esse tumor veio como baixo risco, elas têm esse mesmo perfil favorável, de 95, 92, 97%, só que sem a necessidade da quimioterapia. Então, isso é um avanço, assim, incrível. Quer dizer, eu vou falar que eu não entendo por que na rede pública a gente não consegue, pelo amor de Deus. A gente vê que o brasileiro pagamos impostos adoidados, infelizmente em todos os níveis, né, federal, estadual, municipal, a gente não tem uma determinação do que se fazer com esse dinheiro. Infelizmente, a maioria disso é desviada, a gente sabe para onde. E cabe à população, então, na dúvida, faz quimioterapia. Mas que demanda custo. Então, as custas desse desvio de dinheiro não tem medicação de qualidade, não tem possibilidade de estar atendendo a população numa abrangência maior, naquela abrangência necessária. Então, postega-se tratamento, postega-se início de tratamento, né? Então, a gente às vezes fala, acho que o Brasil é isso, o Brasil aquilo, é melhor do que os nossos vizinhos. Como eu falei, Argentina, Chile, Colômbia, México, esse exame de perfil genético já é autorizado na rede pública de saúde, porque é uma economia em todos os aspectos, eu não tenho dúvida disso. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, a gente volta na sequência para falar mais sobre isso. As novidades são extremamente importantes, né, interessantes e mais do que isso, né? Trazem aí e proporcionam esperança para quem está aí meio a um tratamento. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center, lá para reforço de fundações e Unimar, Universidade de Marília. Rapidinho, a gente volta na sequência, não sai daí não, até já.